Muito bom dia a todos vocês. Eu sou Débora Diniz, professora da Universidade de Brasília. Eu tive a imensa honra de ter sido convidada para essa aula inaugural. E, infelizmente, por uma série de intercorrências, um temporal, um acidente, obras no aeroporto, 2 horas não foram suficientes para eu chegar a tempo de um embarque em que o check-in já tinha sido feito. Ou seja, mesmo que eu me sinto muito envergonhada e peço as minhas mais sinceras desculpas a vocês por não ter tido essa oportunidade de estar presencialmente compartilhando um momento tão importante quanto uma aula inaugural. Eu queria apenas que vocês soubessem o tamanho da minha honra de ter sido convidada para esse dia. Então, na medida do possível, nós tentamos construir uma tecnologia que permitisse que nós estivéssemos juntas, mesmo eu estando tão distante de vocês. Então, eu adiante já vou explicar como é que nós vamos fazer. Eu queria só agradecer aos meus colegas que fizeram esse convite, em particular o professor Luiz Henrique, que é o que eu soube ontem quando recebi o telefonema que eu ainda estava no engarrafamento, quando já deveria estar quase embarcada, teve um riso nervoso. Mas que mesmo diante do riso nervoso foi muito gentil comigo em todos os momentos e que passou a tentar organizar Skype e o envio dessa imagem. Mas também a Maria, o Isabel e a Ricardo, 4 professores que continuamente estiveram em intensa negociação e arranjo para essa minha vinda, nem que seja nesse momento virtual. O tema da nossa conversa de hoje é um tema muito importante na vida acadêmica, que é a questão do plágio, e eu vou tentar o máximo possível tanto me comportar e me dirigir a vocês como se eu estivesse aí. O que nós temos aqui é uma pequena câmera, ali há um computador onde eu vou seguir os meus slides, que vocês vão ver um tempo real, uma certa combinação entre a minha imagem, a imagem do real e a imagem do slide e tentar fazer esse diálogo. E eu vou seguindo os meus slides em papel da maneira mais antiga possível, mas é onde eu consigo ler. Então eu espero que isso dê certo, é um experimento, mas é o experimento do possível para permitir o que ontem nem o clima e nem o trânsito me permitiu chegar e estar aí com vocês. Então, como eu disse, o nosso tema é plágio. Toda a minha apresentação de hoje é baseada em um livro que neste momento está no prelo da editora Fiocruz e da editora Letras Livres, e ele foi escrito em coautoria com uma linguista chamada Ana Terra. Então, boa parte das ideias que eu passo a apresentar estão nesse livro, que eu espero, em breve, eu poder oferecer a vocês. Mas, logo após a minha apresentação, eu espero que nós possamos ficar em tempo real via Skype e eu possa responder as perguntas que, porventura, a minha apresentação suscitar em vocês. Assim, eu começo com a minha definição de plágio. Essa é uma proposta de definição que a Ana Terra e eu lançamos no livro. Eu vou lê-la apenas para que vocês possam seguir pela imagem, mas a minha ideia é desdobrá-la nos seus sentidos e implicações. Então, o que seria plágio? É algo que eu diria que é quase parte de um tabu da vida acadêmica. Todos os estudantes, quando começam o primeiro semestre de qualquer curso, em particular nas humanidades, vão ouvir de suas professoras: não copie, não faça plágio, não recorte e cole. Mas o que é isso? Que temor é esse? O que é que está sendo proibido? E o que é que está sendo protegido? Então, a nossa proposta é definir plágio como uma apropriação indevida e não autorizada de criação literária que viola o direito de atribuição de crédito do autor e a expectativa de sinceridade no leitor. Vejam, eu vou devagar com essa definição porque ela é uma série de informações aqui por trás. A primeira é um ponto de partida daquilo que nós nos sentimos capacitadas, Ana Terra e eu, de enfrentar como os desdobramentos do plágio. Como vocês podem imaginar, o campo do conhecimento acadêmico é muito vasto. Ele vai da música, fórmulas matemáticas, a novas investigações biomédicas de medicamentos, a um poema. E cada vez que nós íamos passeando por esses campos, nós víamos o quanto eles traziam nuances disso que nós queríamos chamar de plágio de uma maneira diferente. Então, nós vimos que um primeiro acelerador tinha que ser acordado.
nós iríamos entender o plágio naquilo que nós chamamos de criação literária, ou seja, aquilo que está escrito. Deixamos de fora fórmulas matemáticas, questões relacionadas a testes de medicamentos, muito embora possam ter fronteiras com o nosso tema. Vejam que nós falamos da apropriação indevida. Em nenhum momento nessa apresentação eu vou falar de plágio como crime ou de plágio como fraude, muito embora a prática do plágio possa vir a resvalar em tipos penais ou tipos que estão codificados pelo Código Civil como violações de direitos ou de propriedades. Mas a nossa primeira intenção, em um ambiente pedagógico e muito apropriado em uma aula inaugural como essa, é pensar dentro do nosso campo, do ensino, da docência, do aprendizado e, em particular, da pós-graduação. Então, apropriação indevida. O que é uma apropriação indevida? É algo que não me é devido e da qual eu me aproprio. E não autorizada. Ou seja, o autor original. Na verdade, nós falamos que é um autor e um pseudo-autor. O pseudo-autor se apropria de algo não autorizado e de uma maneira indevida, que viola o direito de atribuição de crédito. Novamente, o detalhe aqui é que nós não estamos falando de propriedade e nem estamos falando de roubo, e adiante eu vou explicar. Então, o direito de atribuição de crédito e expectativa de sinceridade no leitor. Sinceridade aqui tem uma certa, um uso secundário, eu diria, de uma etimologia popular do conceito de sinceridade, que era esse uso de dizer que em obras artísticas, em esculturas, o artista, quando queria esconder pequenas falhas na obra, ele colocaria cera. Ou seja, uma obra com cera era aquela que tentava esconder as suas falhas. Na verdade, nós acabamos descobrindo que apesar dessa ser uma etimologia muito corrente do conceito de sinceridade, ela na verdade é uma etimologia popular. Então essa é a nossa definição e devagarzinho eu pretendo em toda a apresentação costurar cada um desses conceitos. O próximo slide é... Então vamos lá. Essa é a primeira afirmação. O plágio viola o direito de atribuição de crédito quando um texto é indevidamente publicado por um pseudo-autor. Nós tivemos muita dificuldade sobre como nominar esse sujeito que se apropria indevidamente da construção literária de outro. Chamá-lo de plagiador, em alguns momentos que eu vou fazer isso nessa apresentação, é muito mais um recurso de linguagem. Mas nós tentamos o máximo possível reduzir esse personagem ao seu erro, ao seu equívoco. Então, eu vou tentar sempre também me controlar e chamá-lo de um pseudo-autor. E ele viola o direito de atribuição e de reconhecimento daquele que criou. O crédito de uma obra acadêmica, ela não é só o reconhecimento da criação, ainda mais em tempos em que nós conversamos tanto sobre métricas, avaliações de órgãos como a CAPES, de reconhecimento porque somos autoras de publicar livros ou artigos, mas é mais do que essa trajetória de reconhecimento pelo que estampa o nosso nome como autor. Mas é também uma responsabilidade pelo que é apresentado sob a rubrica de uma pesquisa acadêmica. O plágio, então, e aqui é o que nos interessa mais seriamente, ele provoca essas fronteiras entre reconhecimento e responsabilidade. Assinar algo como autora tem também todo um percurso prévio de conseguir demonstrar que aquilo que é dito, me permita uma palavra meio fora de moda, é a verdade ou o mais próximo da verdade sobre o que cada uma das nossas peças tenta se postular, e isso tem consequências éticas e morais de responsabilidade. Mas a narrativa acadêmica ela não é única e definitiva, e exatamente por esse caráter processual dela, que é sempre transitória, é que ela é autoral. Por isso que nós passamos 30 anos, 40 anos da nossa carreira acadêmica, ou talvez períodos históricos muito mais longos, nos debruçando sobre os mesmos temas, porque nós anexamos pequenas nuances, que é o que vai nos caracterizar como autores.
Então, publicar por essa primeira dimensão que eu disse antes, que é reconhecimento, mas responsabilidade, mas também o reconhecimento de um processo, é que publicar é se arriscar. Expor-se publicamente a crítica e a contestação. Essa figura do plagiador, ele interrompe esse processo longo de reconhecimento, de responsabilidade, de risco e de uma exposição pública por meio das ideias. Mas há uma outra ainda dimensão. Se aqui estamos falando do lado dos autores e dos pseudo-autores, há ainda a leitora, ou o leitor. Esse personagem que abre um livro e que vai buscar, talvez, naquilo que nós escrevemos, como pesquisadoras acadêmicas, talvez pequenas soluções para suas angústias da vida, quaisquer que sejam elas. O plágio, ele provoca uma certa desilusão, porque um pacto de sinceridade, que isso que eu leio foi escrito por quem assina, por quem estampa o seu livro na capa ou logo abaixo no título, um pacto de sinceridade é violado. Então, mas há uma coisa paradoxal, que é o pseudo-autor. Se algum dia ele for lido seriamente eu digo, por leitoras que estão no debate, que estão no campo, que transitam na sua mesma área de pesquisa, ele vai ser descoberto. Se ele não for descoberto como um plagiador, é porque ele nunca foi lido. E esse aqui é o grande paradoxo de se fazer um plágio. Talvez algumas de vocês que estejam me ouvindo sejam estudantes de graduação ou de pós-graduação e que digam, olha, tudo bem, mas eu não estou querendo ser autora. Eu estou querendo apenas sobreviver à disciplina da Débora, que é muito ruim, que não me estimula, cujos trabalhos são tolos. Então, o plágio, para mim, é uma estratégia de sobrevivência a uma disciplina. Eu diria, ok, esse seu raciocínio pode ser racional, ele pode garantir a sua sobrevivência, mas ele traz riscos muito importantes, inclusive para esse jogo que você está propondo. E aqui eu não quero fazer nenhum discurso moralista e nem punitivo sobre o encontro e a pedagogia do processo do aprendizado, mas o jogo de aprender é mais do que apenas sobreviver a um processo de avaliação. E mesmo que você não consiga acreditar na beleza disso que eu digo, de que eu convido a redescrever essa experiência que, porventura, em alguns momentos possa não ser das melhores na vida acadêmica como estudante, que então tenha medo da punição. Eu recomendo a todas vocês que olhem os regimentos, constituições que as universidades têm. A Universidade de Brasília, por exemplo, é muito clara, que casos de plágio de estudantes de graduação ou pós podem levar à expulsão do estudante da universidade. Infelizmente, na Universidade de Brasília, nós temos situações como essa de plágio em disciplinas. Eu nem digo em dissertações ou tese, que já são peças de avaliação pública, mas em disciplinas que resultou em algo tão dramático para a vida das estudantes. Então, o plágio sempre tem pernas curtas. Acredite nessa última frase do que está dito aí do slide. Então, vamos lá. Mas e eu passo para o próximo slide, a quem que o plágio preocupa? Como eu comecei a dizer, a nós professores, a vocês estudantes, as pesquisadoras. Imaginem o medo que nós temos de que se aquilo que nós estamos lendo tem algo que na verdade não é sincero, não é legítimo daquele que assina. Para as autoras, para as revisoras, há uma parte silenciosa da comunicação acadêmica, que é a revisão de periódicos. Então, hoje, uma alerta permanente das revisoras e das editoras de periódicos é essa história de caça-plágio, de tentar ver se aquilo foi publicado antes e se aquilo já é uma repetição de algo que já foi dito. Então, eu diria que o plágio é uma preocupação de todas nós, estudantes, professoras, pesquisadoras, autoras, editoras e revisoras. Como pesquisadoras, e aqui eu coloco todas nós, vocês, estudantes de pós-graduação, que são jovens pesquisadoras de iniciação científica, e nós, professoras, que somos pesquisadoras mais maduras, nós temos um compromisso comunitário e pessoal de sermos autores confiáveis. E o plágio, por ser uma violação da sinceridade, ele rompe com esse pacto de confiabilidade. Não só para nós mesmos, mas como para a nossa comunidade. Então, o plágio, se ele
perturba a integridade da pesquisadora, ele também perturba a confiança que nós temos e precisamos ter no conhecimento científico. Se, a respeito de todas as discussões que nós possamos ter sobre o estatuto do conhecimento acadêmico, nós ainda ocupamos um lugar importante de reconhecimento, de hegemonia nas diversas formas de conhecimento. Nós temos que honrar por um pacto básico de que podemos até errar, mas somos honestos nos nossos erros. Então, quem nos lê busca diferentes respostas para diferentes inquietações que eu chamo existenciais ou cotidianas. E o plágio expressa uma falta de lealdade com as nossas leituras. Bem, mas essa é uma proposta. Vocês viram que até aqui eu falei de reconhecimento, eu falei de lealdade, eu falei de sinceridade, falei até de verdade, de mentira. Eu estou muito mais no campo da moral e da ética e daquilo que eu acredito que são boas práticas e daquilo que nós conseguimos aprender, ensinar, repetir e compartilhar, do que necessariamente um caminho punitivo ou penal. Mas a revisão do debate brasileiro e internacional nos mostra que a agenda é uma agenda jurídico-penal e punitiva. Ou seja, aqui é uma matriz de resistência e talvez para nos elogiar uma matriz criativa, pedagógica para se pensar o plágio. Mas ela é minoritária no debate nacional. Alguns dos termos que vocês leem comigo aí no slide, e me parece que o slide já é um pouco denunciador da minha idade, né? Isso se chama PowerPoint. Então, é na imagem que isso aí já mostra a nossa geração. Eu imagino que os colegas que me convidaram devem ter mais ou menos a mesma geração que eu. Então, o debate hegemônico no Brasil, ele fala de plágio como, e eu vou ler, é bastante forte os termos que são usados. Talvez não refletidos, mas é a primeira linguagem que as pessoas tiram das entranhas quando se veem diante de uma situação de plágio. Crime, pensem no peso que significa chamar crime. Estupro intelectual, roubo, sequestro, falsificação, pirataria, fraude, empréstimo clandestino, infração a direito autoral. Alguns aqui vocês podem dizer, não, mas pode ser que situações de plágio incorram em infrações de direitos autorais. Sim, eu adiante vou mostrar algumas dessas fronteiras, mas nem todo plágio tem violação de direito autoral. Por exemplo, um plágio que seja feito de uma dissertação de mestrado, da qual nunca foi publicada, apenas depositada em uma biblioteca, ela não incorre em direito autoral, que é um direito patrimonial e muitas vezes controlado por intermediários como são editoras. E vejam que qualificar de crime é apostar que nós precisamos de um enquadramento para mediação, solução e mesmo prevenção das situações de plágio. Mas aí, curiosamente, eu recomendo que vocês terminem essa conversa e procurem esse documento que eu faço referência. A CAPES, em 2011, que é um órgão importante de monitoramento, financiamento e desenho das políticas educacionais do ensino superior no Brasil, fez um documento da qual definia plágio como violação de propriedade intelectual. É claro que eu posso simplesmente dizer a vocês, está errado, porque nem todo plágio viola a propriedade intelectual, mas mais importante do que corrigir nuances jurídicas da CAPES, o que me interessa é mostrar qual é a agenda de pensamento sobre plágio dos órgãos que nos acompanham e que definem a política de pesquisa e ensino superior no Brasil, que é compreender dentro dessa matriz jurídica de conflito e de contestação e baseada na ideia de propriedade. Então, o tema do plágio, a minha afirmação com Ana, é dizer que ele pertence ao campo da ética e da integridade acadêmica. Ele pode também pertencer ao campo jurídico, penal, civil, de patentes, de propriedade intelectual. Mas ele tem que ser assumido como nosso e enfrentado como nosso. As universidades, então, seja por casos concretos ou pressionadas pelas suas comissões de ética, que não são as comissões de ética em pesquisa,
são as definidas por um decreto presidencial de que todas as universidades públicas têm as suas, ou pelas comissões disciplinares, também pela Lei de Funcionalismo Público, elas passaram a enfrentar as situações de plágio. As situações chegam em situações de conflito. Então, algumas universidades, a Universidade Federal Fluminense, por exemplo, já tem a sua cartilha, a sua política de enfrentamento e compreensão do que seja plágio. E nos periódicos internacionais, além de terem as suas próprias regras, eu adiante vou mostrar a vocês uma imagem que ela tem que ser inesquecível, porque é como se fosse um carimbo, uma tatuagem no rosto do pesquisador sobre as consequências do plágio, que é a exigência da retratação do artigo. Mas adiante eu falo sobre o que é a retratação e como essa imagem é impactante para a circulação da informação acadêmica. Bem, aqui eu vou contar uma primeira história. O livro nós contamos muitas histórias, e de muitas áreas. E todas as histórias, elas foram coletadas de periódicos acadêmicos, uma sugestão muito divertida que eu faço a vocês. Entrem no Cielo e entrem nas páginas de editorial, é lá onde as controvérsias de plágio estão, e algumas são muito divertidas. Porque num editorial vem a acusação, no seguinte vem a resposta, depois vem a tréplica. Então, nós fizemos uma etnografia do plágio a partir desses espaços de enunciação pública da controvérsia. E esse é um caso muito interessante, até pela ironia do que foi plagiado. Num grupo de pesquisadores na química, nos anos 90, e lembrem que nos anos 90 nós usávamos disquete, a impressora era matricial, e não havia os periódicos digitalizados como nós temos hoje. Era ir na biblioteca, pegar um periódico e ver o artigo. Então, a circulação da informação ela era muito mais rara. Então, dois químicos, eles publicaram um estudo sobre controle de qualidade da cachaça. Se vocês estão rindo, não valem rir. É um estudo sério, a cachaça é algo sério, cujas implicações para a saúde pública também são sérias. Imaginem controle de qualidade da cachaça e isso não passar no controle de qualidade. Bem, quase uma década depois, um grupo de outros dois pesquisadores, eles pegaram talvez aquele artigo da estante, mas não lá do Cielo. Eles mudaram o título, mudaram as palavras-chave e os nomes deles e publicaram na revista da Sociedade Brasileira de Química. Vocês podem imaginar o escândalo que isso foi. É claro que eu posso simplesmente dizer a vocês que, além da graça de plagiar métodos de purificação da cachaça, é que eu acredito que a comunidade de estudiosos de controle de qualidade da cachaça não seja tão grande assim, que um novo estudo, imediatamente, aqueles que participam da comunidade vão ler. Imagine a surpresa de 4 químicos brasileiros, eu acho que a comunidade de químicos não deve ser tão grande, os que estudam purificação da cachaça, menos ainda, e que publicaram métodos na revista da Sociedade Brasileira de Química, mais rara ainda. Então, esse foi um caso rapidamente descoberto, que virou uma grande controvérsia, e o artigo foi retirado do ar e retratado. Bem, mas como definir? É claro que vocês já devem estar aí se mexendo na cadeira dizendo, tá certo, entendi que plágio viola o direito de reconhecimento, que viola a expectativa de sinceridade, mas o que é o plágio? Bem, o que é, me mostre a materialização. Nós propusemos no livro 2 grandes formas de plágio. A primeira é o Ctrl+C, Ctrl+V, é o recortar e o colar. Os químicos praticamente fizeram isso, por isso que eu comecei com o primeiro exemplo tão óbvio. Esse até uma máquina pega. Isso que nós chamamos de software de caça-plágio é isso. Não precisa de uma leitora, não precisa das pernas curtas que eu comecei no início, que uma boa leitora pegaria quem comete plágio. Esse é o plágio cópia. É aquele que é o recorta e copia, e que para os softwares de caça-plágio é mais de 7 palavras em sequência se levanta o alerta do plágio. Adiante eu explico essa métrica e como ela é curiosa. Mas, na verdade, a segunda forma do plágio se expressar é que é a mais desafiante para todas nós, especialmente para aquelas
Pessoas que querem acreditar que por trás da persistência do plágio, ou da existência do plágio, haja de fato inocência daquele ou daquela que, sem, talvez por desinformação, cometam plágio. Então nós chamamos essa segunda forma de plágio, que está na fronteira de uma ignorância das regras, de uma ignorância sobre o sentido da paráfrase, sobre o sentido da comunicação científica, ou mesmo um ato de má fé, nós chamamos de pastiche. Pastiche é uma técnica, tanto da literatura quanto da arte, que movimenta partituras, pinturas entre os criadores. E aí eu vou mostrar uma imagem de 4 telas para vocês, em alguns segundos só para vocês sentirem o plágio na arte, e aí nós podemos estar mais preparadas para sentir como isso não é tão legítimo na comunicação científica. Se a Mona Lisa de Fernando Botero na arte é muito mais do que a Mona Lisa gordinha, é um estudo sobre volume, sobre proporções, sobre perspectivas, assim como a Mona Lisa de Inchin é mais do que só os olhinhos de picanto, na ciência, sequer essa aproximação de um déjà-vu é considerado como uma criação e uma criação a ser admirada. Então, esse é o conceito de pastiche na arte. Uma criação que nos remete a intertextos, a uma anterioridade. Se sentirmos que também nós não criamos do nada, que o intertexto é parte da construção acadêmica de todas nós, como escritoras e acadêmicas, o pastiche é parte da nossa intertextualidade. Mas o pastiche como uma forma de plágio é mais do que isso. E agora, lembrando das imagens, das 4 Mona Lisas, leiam esses 2 trechos que eu passo a mostrar neste PowerPoint. E aí eu vou mostrar como é um pastiche. Vou dar só alguns segundos para vocês lerem. Vamos começar? Vejam, o primeiro era o texto original. De seu sentimento de ter sido lesado deriva sua posição reivindicatória. 2 pontos. Doravante seu sofrimento, suas queixas serão uma demanda perpétua de reconhecimento simbólico dirigida ao Pai. Vocês não precisam entender, eu também não entendia sobre Lacan e alguma coisa aí na psicanálise, mas isso é o menos importante. Nós não precisamos da mensagem para fazer essa lupa do plágio pastiche. Olha, do seu sentimento de ter sido lesado, vírgula. Esse é o primeiro sinal de uma novidade e que aí já nos diz que isso não é uma citação literal. Surgem as infindáveis, derivas surgem, reivindicações histéricas. Ponto. Doravante, seu sofrimento e suas queixas serão uma demanda perpétua de reconhecimento simbólico dirigido ao Pai. Não havia, obviamente, aspas no que nós chamamos de plágio pastiche, e isso foi uma controvérsia numa revista brasileira de psicologia, cujo, segundo o pseudo-autor, o segundo que faz o plágio pastiche, quando foi descoberto pelo próprio autor, que envia uma carta à revista, ele diz: me perdoe, foi tamanha a inspiração que eu tive em seus textos que eu acabei por decorar e não saber mais o que era eu, o que era você, e, portanto, não foi minha intenção. Mas, eu espero que vocês estejam rindo, mas vamos assumir que de fato ele tenha esquecido, ele tenha se confundido. Eu queria discutir mais do que o caso concreto. Eu queria mostrar como 4 linhas de um trecho de um original, se eu necessito de 4 linhas para escrevê-lo no meu texto, isso só pode ser objeto de citação literal. Toda paráfrase exige um exercício imenso de contração. Nós lemos um livro de 200 páginas para parafrasear em 2, 3, 4 páginas, às vezes um parágrafo, às vezes apenas para um suporte de um argumento ou, na verdade, até mesmo para uma crítica.
Então, todas as vezes que o texto original ele me inspira imensamente, eu não posso me esquecer das aspas, eu não posso me esquecer da literalidade da citação. Então, paráfrase não é introdução de uma vírgula ou colocar um todavia no lugar de um porém. É um resumo autoral das ideias e da obra de outra pessoa. Mas há sempre um autor original da qual eu faço uma paráfrase de acordo com os meus interesses. Eu diria que essa é uma das peças mais difíceis da iniciação e do aprendizado da escrita acadêmica. E não é à toa que grande parte dos casos de plágio é de plágio pastiche e não de plágio cópia. Então, em resumo, se o plágio cópia traz a materialidade do feito, ele é detectado por uma máquina. O Word tem uma ferramenta que se chama Merge, que é só comparado nas peças. O plágio pastiche precisa de uma leitura. Ele precisa de alguém que diga, essas duas peças são idênticas, só foram mudadas a ordem, ou adjetivos, ou vírgulas, ou pontuação. Então, o plágio cópia, ele é a expressão ingênua, ou talvez de alguém que é preguiçoso, ou de alguém que não tem voz. Mas o plágio pastiche, por ser um tormento literário muito próximo da paráfrase e da citação literal, eu diria que é onde a nossa preocupação deve estar, inclusive para aquelas que, como eu, acreditam que nós temos que encontrar mecanismos pedagógicos de melhor ensinar essas fronteiras e essas técnicas da escrita acadêmica. É claro que toda essa discussão, ela levaria para uma discussão, mas então quem é, o que é uma autora? Quem de nós verdadeiramente cria algo? Todas nós lemos muito. Estudantes de mestrado que estejam me ouvindo vão dizer, eu passo 2 anos da minha vida só lendo, fazendo um monte de disciplina. A vida acadêmica é uma socialização para aprender e saber repetir o que outras disseram antes de mim. Sim, é verdade. Mas nós temos que aprender a repetir corretamente. E ser autora é, inclusive, saber parafrasear corretamente. A paráfrase tem uma autoria. Isso é engraçado. Há uma autora da qual eu me inspiro, mas a paráfrase de autoria daquela que parafraseia. Então, a discussão sobre a autoria, a despeito de toda a controvérsia pós-moderna, sobre o que é o autor, se é a voz, se ele existe, se ele não existe, eu vou dar um exemplo concreto para mostrar o quanto ele existe. Esse trechinho que está em cima do slide é um poema que era um poema de saudade que um poeta americano chamado Neil Bowers, ele escreve 10 anos após a morte do pai. Então era um poema de luto, era um poema de saudade, era um poema de uma relação íntima de um filho com o pai. Ele descobre um dia que havia um serial plagiador que copiava tudo que ele escrevia. Ele já vinha um pouco incomodado com esse personagem, que ele não sabia quem era, mas que copiava os poemas, os contos que ele escrevia. Mas o dia em que ele vê um poema de saudade sobre o pai, plagiado e assinado por outro sujeito, ele disse, não, isso não é possível. Esse cara está tentando se apropriar de algo que é meu, que é íntimo, que é minha dor e minha saudade. E o caso desse poeta nos provocou algo muito intenso para pensar o quanto o plágio ele provoca uma relação íntima entre criador e criatura. A obra, não importa se vai ter poucos leitores, não importa se foi meu trabalho de iniciação científica, era aquilo que era meu naquele momento e que eu era capaz de fazer. A apropriação indevida de alguém é um sentimento de violação de uma relação muito íntima entre aquilo que alguém pensou e que ela foi capaz de criar. Então essa é uma história que eu queria contar para vocês, o quanto algumas vezes o plágio, ele não toca só em reconhecimentos acadêmicos, em prêmios, em métricas, mas em dores, em saudades, em relações que são como de um pai para um filho. Bem, se eu não consigo dizer a vocês o que é a autoria, no sentido filosófico, como eu disse, com um turbilhão pós-moderno, eu vou pedir socorro ao que diz o Comitê Internacional de Editores de Periódicos Médicos. Ele diz o que é autoria e como se define a autoria.
E esse é um critério, e eu sou editora de periódicos, é um dos critérios que nós adotamos em caso de controvérsia. Que para ser autor precisa ter uma contribuição substancial à concepção e ao desenho de um projeto. Ou seja, imaginar o tema e desenhar o projeto. Um estudo sobre violência contra as mulheres que analisem processos judiciais. E desenhar o projeto. Ou seja, pode ter mais de uma pessoa nesses dois momentos, mas os dois estão juntos. Além disso, o item A, B e C, eles não são ou, eles são e. Além disso, participação no levantamento ou na análise. Ou seja, é possível que alguém pense o projeto, escreva o projeto, participe do levantamento e ou participe da análise e interpretação. Vejam como esse primeiro item, ele é um item muito importante. Vocês sabem que o Brasil a cada 10 anos faz um censo nacional. Quantas milhares de pessoas vão às ruas para coletar os dados para o IBGE? Será que esses milhares de coletadoras seriam coautoras do Censo Nacional do IBGE? Eu não precisaria, talvez, ir nem para os critérios do Comitê Internacional de Periódicos Médicos para dizer que não, elas participaram da coleta. Para ser autor, tem que se desenhar o projeto, escrever o projeto e participar do levantamento ou da análise. Além disso, participar no rascunho ou na revisão da escrita. Ou seja, nós participamos do projeto e da escrita. E aprovamos. Vejam que o item C, ele parece simplesmente um ato burocrático, uma formalidade. Aprovar. Não! Ele é um momento absolutamente crucial, porque é o de reconhecimento da responsabilidade por aquilo que está sendo dito e que vai ser anunciado como uma pesquisa acadêmica, como um argumento acadêmico. Então, para ser autor, é preciso uma participação permanente em um texto, da concepção do projeto, a escritura, da revisão, a aprovação. E aqui eu conto a vocês uma história. Um dos casos que chegou ao COPE era de um artigo em que havia um professor como primeiro autor e 13 estudantes como coautores. E claro que 14 autores de qualquer artigo com mais do que... Eu não vou colocar aqui uma métrica para vocês, porque parece coisa cabalística. Mas vamos dizer que com mais de 10, já teve um artigo com 900 coautores, a gente analisa esse artigo no livro. Mas vamos aqui, 13, já é qualquer editora, já levanta o alerta do que está acontecendo aqui. Se não são essas práticas de clube de artigo, ou de delegação de responsabilidade de um diretor de laboratório, porque era uma área biomédica, ou de um orientador e seus orientandos, e na verdade, o que estava acontecendo. Aqui, este caso específico era um caso que um grupo de estudantes realizou uma pesquisa, escreveu o texto, que é muito raro os estudantes em início de carreira já conseguirem fazer isso, no caso eles conseguiram, e o responsável pela disciplina exigiu a inclusão do nome dele como coautor. Então, o caso chega em controvérsia ao comitê e, sob investigação, se chegou à conclusão que o orientador, o professor, não era um autor. Bem, aqui eu quero falar rapidamente, dado que entrei nessa questão da autoria, de alguns tipos de autoria. Vejam bem que autoria e plágio não é a mesma coisa, mas muitas vezes questões relacionadas ao plágio resvalam em discussões sobre a autoria. Os autores fantasmas é o caso desse orientador. São personagens que não participaram ativamente, de acordo com os critérios do COPE para serem autores, mas o nome vem na assinatura. Me perdoe, ele é esquecido, eles participaram ativamente, mas o nome é esquecido na autoria final. Vocês vão dizer, mas como é que pode alguém ter participado de uma pesquisa, ter participado de um artigo, e o nome dele não está no artigo? Às vezes porque as equipes brigam, às vezes porque o sujeito ele é o mais jovem na equipe, às vezes porque, e isso é muito comum, eu repito, sem nenhum demérito pelas áreas biomédicas, é muito comum nas áreas biomédicas onde há uma intensa hierarquia. Essencialmente o que eu queria dizer aqui a vocês, e é claro que meus colegas podem discordar de mim, esse pode ser um tema do nosso debate, que ser detentor dos dados não é o mesmo que se apropriar das palavras dos estudantes.
quando eu sou uma supervisora de uma tese de doutorado, de uma dissertação de mestrado, não só por um lado formal, como funcionária pública, eu sou remunerada para esse ofício, como esse é o meu papel e eu estou lá indicada orientadora. É claro que um trabalho de uma orientanda minha de doutorado pode resultar na tese dela e ser defendida. E adiante, nós duas podemos olhar aqueles dados, podemos olhar um capítulo e ele ser reescrito para se transformar em uma nova peça. O que eu quero simplesmente dizer a vocês é que o fato de eu orientar alguém não me faz coautora daquilo que está dito ali. A coautoria exige a participação naqueles 3 itens que anteriormente mostrei. Então, uma regra razoável, caso uma tese de doutorado vire um artigo e eu como orientadora não participe, é que meu nome esteja nos agradecimentos. Os agradecimentos é uma parte formal dos textos. E novamente eu queria me permitir. Há algum tempo atrás eu escrevi esse livro que se chama Carta de uma Orientadora. Ele já estava na minha mala para levar alguns exemplares a vocês, eu me comprometo a mandar pelo correio, em que numa das sessões, e eu me permito dizer uma coisa que eu nunca tive coragem de dizer pessoalmente às minhas orientandas, era que a sessão de agradecimentos é uma sessão formal de um texto acadêmico. Então que eu particularmente adoro os meus cachorros, eles estão aqui na capa. O pretinho se chama Pingo e o branquinho se chama Bim. Ainda tem o meu marido que está aqui filmando, mas ele não apareceu aqui, ele se chama Marcelo. É claro que eu posso fazer uma dedicatória no livro, que se chama A Matilha. Mas nos agradecimentos, eu vou agradecer a quem leu o livro, a quem me ajudou a pensar, a quem levantou a bibliografia. Então, eu não posso agradecer ao Ping e ao Bim. O Marcelo é um ser um pouco mais inteligente, é também professor, eu poderia até agradecê-lo. Mas não dava tudo que eu vou escrever agradecer a ele. Então, eu queria sugerir a vocês que passem a olhar os agradecimentos como uma peça muito importante. Nesse momento, na Universidade de Brasília, nós temos uma comissão na Biblioteca Central, da qual eu participo, que era sobre uma experiência inusitada. A quantidade de pedidos de alterações de teses ou dissertações depois de defendidas. É claro que quando me chamaram para a comissão era porque havia uma suspeita de que era plágio. Acreditem no que eu vou contar a vocês. Grande parte dos casos não era plágio. Eram mudanças na sessão de agradecimento. Que as pessoas se separavam, elas tinham brigado com o orientador, elas não gostavam mais do vizinho, o cachorro tinha morrido, elas não aguentavam ver a saudade do cachorro nos agradecimentos. Então, considere os agradecimentos uma peça muito importante. O Marcelo está rindo aqui, mas na verdade é verdade isso que eu estou contando a vocês. Então é um caso de rompimento, em geral é rompimento amoroso, o que fazia as pessoas pedirem para mudar. Não façam dedicatórias à mão, à minha mãe que me financiou, ao meu marido que eu adoro, os meus cachorros que disputam a poltrona comigo, mas não na sessão de agradecimentos. Então, tudo isso é porque eu disse que a sessão de agradecimentos hoje dos periódicos, alguns periódicos já exigem que aqueles a quem vocês agradecem concordem em estarem citados, porque é uma parte formal. Bem, há ainda os autores presenteados. O que é o autor presenteado? É que se eu sou sua chefe, eu sou sua orientadora, você me coloca como coautora. Então, um caso recente que envolveu um dos dirigentes máximos de uma das universidades mais importantes do país, e não é nenhum segredo, foi na USP, esse caso foi largamente noticiado. Quando o caso veio a público, o orientador fez essa frase que está aí na imagem. Esses artigos eu nem li. Meu orientando fez e mandou, e quando eu vi, já estavam publicados. Certo? Não dá para esse artigo eu nem li, que foi o meu orientando que fez. O orientando perdeu a dissertação de mestrado, um professor foi demitido, e a depender de quando a hierarquia foi subindo, coisas menores foram acontecendo, mas tinha 11 coautores no artigo. Podemos seguir? Bem, aqui eu queria falar do que nós chamamos um oxímoro. Oxímoro é uma figura de linguagem que é uma contradição em termos, que é essa expressão autoplágio. Ana e eu consideramos que autoplágio, essa expressão é um erro. Porque se plágio é apropriação indevida
das palavras de outra pessoa, que violam o direito de reconhecimento, nada disso está acontecendo quando eu me repito. Se o ato de se repetir, de copiar o que eu já escrevi em outro lugar, tem algum equívoco na vida acadêmica, talvez seja destruir árvores, gastar o tempo das pessoas, competição desleal nas métricas, mas não falar de plágio. Nós damos um exemplo que é Umberto Eco, em que ele tem um conto, em que é um conto muito bonito, que era a história de um escravo que tinha que levar um bilhete e uma cesta de figos. Só que no bilhete, ele não sabia, dizia, seguem 11 figos. Quando a cesta chegava, só tinha 8 figos. E aí ele era punido. Ele ia levar de novo o cesto e um bilhete. E ele comia 5 figos. E aí só chegavam 6 figos. Ele ficou tão incomodado com aquilo que ele resolveu rasgar o bilhete porque ele achava que o bilhete tinha poderes encantatórios de contar que ele comia. Ele não conseguia entender, era analfabeto, sobre que o bilhete mandava uma mensagem. Além da história ser bonita e provocativa, nós trabalhamos com isso porque Umberto Eco, pelo menos em 3 livros que nós lemos dele, ele trabalha com esse mesmo exemplo. Nós vamos dizer que Umberto Eco está se autoplagiando? Se plágio é isso, uma apropriação indevida e não autorizada, como caracterizá-lo quando é o próprio autor se redescrevendo em 1990, em 2011, e talvez enquanto ele ainda estiver vivo? Então, talvez se nós temos algum equívoco moral nisso que se chama autoplágio, que é se repetir, eu não diria que é a mesma infração que é o plágio. Mas só novamente para pontuar a vocês, a carta do CNPq, especialmente o CNPq, considera que a autoplágio existe. Bem, aí uma outra historinha é o que acontece quando o plágio é descoberto. E aqui tem uma história muito interessante. Rosemary Tones é uma filósofa americana muito conhecida hoje, uma mulher adorável. E no início da carreira dela, ela ainda era uma jovem professora, ela vai dar uma palestra, assim como eu estou hoje fazendo com vocês. E era uma audiência tão qualificada quanto é hoje a minha audiência. E as pessoas sabiam o tema antes, assim como vocês sabiam que o meu tema era plágio. E a audiência estudou o tema antes da professora chegar. E ela, sem querer, no discurso dela, ela repete coisas que não eram dela, repete literalmente. Vejam, vocês vão dizer, mas como uma palestra vai caber plágio? Este é um momento em que há uma expectativa em relação a mim, de vocês, que eu diga coisas autorais. Que quando eu não diga coisas autorais, eu diga. Foi Umberto Eco quem contou essa história. Foi Foucault que fez um debate sobre a autoria. Bem, isso causou um constrangimento tão grande a ela, que ela teve que devolver os honorários, ela teve que pedir desculpas. Mas como é que, quando isso acontece, as pessoas se justificam? Novamente, por verdade ou por estratégia, eles alegam memória fotográfica, desconhecimento das regras e, acreditem, escrivaninha bagunçada. Descuido nas notas de leitura. A minha mesa é tão bagunçada que eu não sabia o que era meu do que era do que eu li. Então, evitem plágio, sejam arrumados, arrumem escrivaninha, porque essa é talvez a explicação mais comum que eu já ouvi. Mas vamos lá, como evitar o plágio? Talvez a coisa mais importante nunca esquecer das aspas, quando estiverem colados em alguém. Aspas, isso não fomos nós que criamos, de um autor que se chama Noah Luckman. Ele diz que as aspas são as trombetas de um texto. As aspas gritam, elas vêm no alto, elas vêm em dupla, elas exigem, segundo a BNT, quando tem mais de tantas linhas, mudança de fonte, de margem, ou seja, as aspas dizem, pare, não é mais a pessoa que você está lendo, quem você está lendo, é outra pessoa. E eu estou dizendo isso a você, não sou eu mais que digo, é outra pessoa. Então a cópia literal, ela sempre pede licença para entrar no seu texto. Por isso que ela é tão rara, por isso que ela é tão breve. A paráfrase, ela também tem regras de etiqueta para entrar. Se vocês passarem a citar algo que eu escrevi, vocês vão ter que dizer de início e um ano. O que é isso? É uma rota que permite à sua leitora
saber de onde vocês se inspiraram naquela terceira pessoa. Então, mas toda paráfrase tem uma expectativa de similitude, portanto ela tem honestidade e tem responsabilidade, mas ela é sempre um ato autoral. E aí, novamente as minhas colegas hoje podem discordar de mim. Quando eu fiz graduação, pós-graduação nos anos 90, não existia esse mundo, isso não é conversa de coroa não, é verdade, não existia esse mundo de acesso à informação. E nós tínhamos que usar uma coisa das bibliotecas, que eu descobri essa semana na comissão da UNB, que eu participo da biblioteca, que não existe, que é o COMUT. Não me perguntem o que significa sigla, alguém aí deve lembrar. Mas era de que quando nós queríamos um artigo, nós íamos lá, pagávamos, escrevíamos e ia se buscar em outra biblioteca. E o texto vinha fotocopiado. Só que tinha momentos que você não conseguia ter acesso a esse texto que você queria. E você tinha lido em alguém que havia uma referência importante. Então se usava essa expressão APUD. Era um ato de honestidade o APUD. Você estava dizendo, eu não li Freud, como se fosse possível falar de Freud sem ter lido Freud, mas vamos, eu não li Freud, mas eu li o professor Luiz. Então eu vou citar Silva, Freud, Apúdio, Luiz. Eu estou dizendo que eu não li Freud, mas eu li o Luiz. Vocês imaginem o quanto se arriscado, ainda mais sobre autores como Freud, como Marx, como Foucault. Bem, então, mas hoje o mundo mudou, nós temos acesso à informação. A PUD não é mais um ato de honestidade. Para nós, a PUD é a preguiça no desgraça. A primeira coisa que eu faço, acreditem, quando eu recebo uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, eu olhar se tem a PUD. Se tiver a PUD, eu já vou abusar. Eu já vou dizendo aqui tem alguma coisa errada. Como é que uma pessoa faz um Freud, a PUD, um Marx, a PUD. E não vale vocês me dizerem, mas eu ainda leio muita coisa com a PUD. Isso é errado. Nós temos o dever de ter acesso à informação. E por que a PUD importa? Porque erros de plágio vêm no APUD. De quando nós não lemos o original, acreditamos no que o intermediário diz, e esse intermediário fez uma interpretação que nós repetimos. E aí a rota do plágio, muitas vezes, está deixada. Esse aqui foi só para trazer uma brincadeira para vocês. Esse é vocês sabem quem é o Porta dos Fundos, né? Vocês sabem mais que é Porta dos Fundos do que plágio. E o Fábio Porchat recentemente escreveu na coluna dele do Estadão, em que eles foram acusados de plágio num dos programas dele. Eu só espero que não seja naquele programa de Deus, que é muito bom que eu ter sido plagiado, além do plágio da história bíblica. E aí ele diz uma frasezinha que eu sublinhei, eu não sei se vocês conseguem ler, que ele se pergunta, é possível as pessoas terem as mesmas ideias? Ele diz, as ideias estão no ar. E aí é onde eu queria passar para o próximo slide, que é problematizar esse último conceito que o CNPq considera que é plágio de ideias. Vejam, gente, vocês vão sair daqui, vocês vão poder me contestar, me repetir, discordar, concordar comigo, conversar comigo sobre o que eu disse. Mas eu não vou poder dizer que é plágio que vocês venham a repetir. Quando eu entro em sala de aula, eu não tenho que ficar preocupada se o que eu estou repetindo é do que eu li. Aquele é um momento pedagógico. Vocês têm que ficar preocupados se o que eu digo é original ou não. Mas o que vocês vão fazer com o que eu disse é a apropriação da generosidade da vida acadêmica. A honra de eu ter sido chamada para uma aula inaugural como essa, o meu, como diz os antropólogos, o meu contradom é dar a vocês um conjunto de ideias que vocês façam o que vocês quiserem. Mas, curiosamente, o CNPq diz que é plágio de ideias. Talvez o CNPq estivesse querendo falar de textos em processo, daquilo que nós chamamos de projetos, as ideias que estão ali representadas. Mas eu continuo dizendo que se é cópia de um projeto, nós temos uma criação literária. Se nós sustentarmos que há plágio dessa coisa fluida que é ideias, talvez nós vamos tirar algo que é o próprio sentido da vida acadêmica e da generosidade que deve nos mover. Então eu gostaria muito de ouvir vocês no nosso debate. O que me diga é um otimismo muito grande, meu e da Ana.
mais a nossa resistência a sustentar que é plágio de ideias. Bem, o último cognato que eu queria falar com vocês sobre plágio é sobre fabricação de dados. A fabricação de dados pode envolver plágio, mas não necessariamente. A história que eu vou contar tinha fabricação de dados, que é uma adulteração, que é uma infração ética, e ainda tinha plágio. A história é a seguinte, a história verdadeira. Uma pesquisadora aí do Sul, inclusive ela é de Porto Alegre, mas ela é professora em Santa Catarina, ela fez uma tese de doutorado sobre algo extremamente raro no Brasil, que é briga de passarinhos. As pessoas, os homens, que levam seus passarinhos, que eram curiosos e outros passarinhos, para as lutas, igual às lutas de galo, são chamados de passarinheiros. Bem, ela encontra uma ilha em Santa Catarina em que se faz a prática da luta de passarinhos e faz uma etnografia com os passarinheiros. Quando ela termina a tese dela, um pesquisador de outro lugar escreve para ela e diz: olha, eu estou fazendo também a minha dissertação de mestrado sobre passarinheiros e eu descobri uma outra ilha aqui no Ceará sobre brigas de passarinhos. Você me manda a sua tese? Ela manda. Veja, é a mesma história da química da cachaça que eu contei a vocês no início. Essa pesquisadora levantou o farol dela e disse: vou ficar de olho numa próxima dissertação de mestrado que vai sair sobre o meu tema. Quando a dissertação é publicada, a gente acredita, eram 37 páginas idênticas, mas não eram só idênticas do plágio cópia. O sujeito fazia, e nós damos exemplos no livro, ela dizia: o seu Carlos, o dono do Curió, levou o passarinho para a luta. O plagiador fazia: seu Cadu levou o galo de Campinas para a luta. Vocês conseguem imaginar 37 páginas disso? De seu Carlos virou seu Cadu. Ou seja, ele não só plagiou, ele mentiu, ele não coletou dados. O destino desse cara foi tão terrível que ele perdeu o título de mestre, ele estava no doutorado, perdeu a vaga do doutorado, e ele já era professor de uma universidade pública e agora há um processo disciplinar contra ele de expulsão. Bem, é comum nesse jogo de fabricação de dados e a compra de trabalhos. E aqui é o último exemplo que eu vou contar. Esse é o único que nós não retiramos de fatos e de controvérsias, mas foi um que nós ouvimos. Eu faço parte da Comissão de Ética da Universidade de Brasília, onde os casos de plágio chegam. E um dia havia uma acusação em uma aluna de especialização de que ela havia sido acusada de plágio. E ela chega muito consternada, né, na sua defesa prévia, dizendo: professores, eu garanto, eu não fiz plágio. Está aqui, ó. Aqui, a propaganda de quem eu paguei para fazer a minha monografia de conclusão de curso. Foi a pessoa que eu paguei que me enganou. Foi ela que plagiou, não fui eu. Entenda, eu espero que estejam rindo, mas ou de uma inocência, ou de uma tolice sem tamanho. Mas ela não estava errada. A infração dela era um plágio por atribuição. Ela, na verdade, tinha uma desonestidade contra a autoria. Mas era esse mercado, e essa é uma fotografia que nós tiramos aqui perto de casa. Vocês não podem anotar o telefone, porque é um carro verdadeiro, em que ele circula anunciando vendas de trabalhos. E como é que se acredita, então, que se combate, essa palavra é tão forte, né, que se enfrenta o plágio? A primeira coisa foi a criação de um vasto mercado que se chama de software caça-plágio. A USP, a Unifesp, Harvard, todas já anunciaram que têm os seus softwares para todos os trabalhos serem monitorados e checados. Eu, particularmente, como professora, opto por não seguir. É claro que eu sou uma boa leitora. Se algo me bater, eu vou enfrentar como uma questão de plágio. Mas eu não vou submeter todos os meus trabalhos dos meus alunos a um caça-plágio. Mas hoje quase todos os grandes periódicos já adotaram. No Brasil, todos que estão com submissão nas novas plataformas já têm embutido na primeira passagem de filtro para os editores o software. Então, e ele é uma máquina. E a métrica é 7 palavras idênticas em sequência com aquilo que ele tem na base, ele levanta o alerta amarelo
para quem sabe se investigar o plágio. Mas o que acontece se além das 7 palavras, eu diria 9 em português, forem reprovadas? Olhem essa imagem, é uma imagem muito forte, é assim que o artigo fica, essa é a imagem aqui de como o artigo fica, ele fica em vermelho, permanentemente escrito, retratado. Isso é uma experiência insuportável para a vida de uma pesquisadora e de um pesquisador. Então, mais do que uma expulsão de uma universidade, que me parece de uma proporção gigantesca, nós não estamos falando daquele sul-coreano que anunciou a clonagem de embriões, ele foi demitido, ele praticamente virou um refugiado da Coreia do Sul. Nós não estamos falando dessas proporções de descobertas científicas para a humanidade, talvez coisas prosaicas, em que se descubra que um professor plagiou. Um carimbo como esse é uma experiência, é um pesadelo eterno, porque o artigo ele não sai do periódico, ele não é mais citado, ele não circula, e não se deixa esquecer que aquele sujeito cometeu um deslize, um erro grave, mas um erro. Então, para terminar, eu queria concluir dizendo a vocês que, sim, o plágio é um esconderijo, e como todo esconderijo, ele não é perfeito, ele vai ser descoberto, mas nós temos que desafiá-lo desse lugar que é um tabu, que nós não falamos, em que todos acham que sabem o que é, e por isso uma iniciativa como uma aula inaugural como a que hoje nós estamos é tão importante para não apenas para rompermos com o tabu e com o silêncio em torno do plágio, mas para que nós conseguimos entender genuinamente as dúvidas, as inquietações, as dificuldades que levam pesquisadoras bem-intencionadas, jovens estudantes, a ingenuamente cometerem um deslize que pode acompanhá-las por toda a carreira. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha feito sentido essa ginástica toda de imagem e a tentativa de filmar, e espero que o Skype agora funcione para que eu possa ouvir o que vocês têm a dizer, ver o que faz sentido e podermos genuinamente conversar. Mais uma vez eu peço muitas desculpas em nome de São Pedro, em nome do trânsito, em nome da Copa, por eu não estar aí com vocês nessa cidade tão bacana e que eu gosto tanto de ir. Muito obrigada.